esperança de vida tem vindo a aumentar, ao ponto de, dentro em breve, corrermos o risco de termos mais idosos do que população jovem. Uma realidade que representa desafios e oportunidades que também atinge naturalmente aqui a região autónoma da Madeira. Nesta região, e de acordo com os últimos censos, a população idosa rondará as 40 mil pessoas. Envelhecer, sim, mas com qualidade de vida é o que todos desejamos. Nos últimos dias têm vindo a público várias notícias, sobretudo a nível nacional, dando conta da morte de idosos que viviam sozinhos. Na Madeira, hoje fomos surpreendidos com a morte de uma senhora em Câmara de Lobos, uma senhora com 81 anos, que vivia sozinha e que foi vítima de uma explosão na sua casa. Na semana passada, uma idosa na Camacha foi vítima de homicídio e outra foi encontrada morta também na sua casa em Machico, onde vivia sozinha. Como vivem os nossos idosos? Que apoios têm? Que acompanhamento recebem do Estado e, sobretudo, das famílias? Estas algumas das questões para abordarmos neste interesse público desta noite. São nossos convidados Fernanda Gomes, que é vogal do Conselho Diretivo da Segurança Social na Madeira, Luís Delgado, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Machico, Simplício Pestana, presidente da Junta de Freguesia do Imaculado, aqui no Funchal, e também responsável pela delegação da ANAF na Madeira, e ainda Maria Rosário Ramos, que é a representante aqui da Associação de Reformados e Pensionistas da região autónoma da Madeira. Naturalmente que neste programa os telespectadores também podem participar, para tal podem usar o número de telefone 291 709 133, naturalmente que as suas questões são também bem-vindas a este programa. Antes de iniciarmos aqui o programa com os nossos convidados, vamos com o João Carramanho fazer um ponto de situação relativamente àquilo que é a situação dos idosos na Madeira. O problema dos idosos que vivem sós agravou-se depois de conhecidos os censos de 2011. Em Portugal são mais de 1,2 milhões que vivem sozinhos ou em companhia de outros idosos. O aumento é elevado e na Madeira cresceu acima da média nacional. De acordo com os dados da Segurança Social da Madeira, em dezembro de 2011 eram 907 os idosos que viviam sós. Mas podem ser mais, porque os dados dizem respeito apenas aos que são apoiados pela estrutura. Se não existir apoio, não conta para a chamada estatística. Destes, a maior percentagem está no Conselho do Funchal, com 259, segue-se Santana, com 111. O número mais pequeno de idosos só está no Porto Santo, com apenas 4 sinalizados. Aliás, na Ilha Dourada, a Câmara prepara-se para colocar em funcionamento o Gabinete de Apoio Social da autarquia, que pretende saber quantos precisam de ajuda. Serão poucos. Já o Funchal não tem apoios diretos também para idosos sozinhos. A competência é da Segurança Social. Ainda assim, nos 15 centros comunitários e nos 5 ginásios são apoiados diariamente muitos deles. A Norte, Porto Muniz, apenas dá dinheiro a 3 instituições que trabalham com idosos. E apenas o Conselho de São Vicente tem um programa especial 65+, que apoia com o botão de alarme, via bombeiros e a visitação periódica, entre outras medidas. A Madeira não está isenta dos casos que têm sido conhecidos de idosos sós encontrados mortos em casa. Para minimizar estas situações, já que tudo carece muito de apoio, a sugestão vem do próprio Governo, que pretende a coabitação sénior. Pessoas da mesma família ou de vizinhança que vivam sós e que, não querendo ir para um lar fora da sua freguesia, possam juntar-se no seu sítio e conviverem juntos, coabitarem 2, 3 na mesma casa. A população está a envelhecer, os nascimentos são cada vez menos. Numa altura de crise, em que as pessoas se fecham em casa pela incerteza, contam-se os muitos pedidos para que se olhe cada vez mais para quem mora ao lado. Esta é naturalmente uma realidade que afeta, enfim, o país e a região em particular. Vimos aqui números, doutora Fernanda Gomes, em representação aqui da Segurança Social, naturalmente que a sua instituição tem procurado fazer o levantamento real das situações. Qual é, nesta altura, do ponto de vista de segurança social, o retrato desta realidade na Madeira? Pois é, como se disse na própria... antes de mais, boa noite a todos. É como se estava a ouvir na Paisa, realmente nós apoiamos cerca de 3.700 na ajuda domiciliária e desses 907 vivem sozinhos. Para além disso, também existem outros que vivem sozinhos e que não... precisarão ou terão solicitado um apoio. E esse número é muito maior, enfim, pelos vistos. Pelos censos, vê-se que sim. Serão à volta dos 7.000, ou um número superior aos 7.000, o que é muita gente. É, mas penso que representa cerca de 15% da população, 2, tal por cento. Os que vivem sós, sim, é que representam 15% da população residente idosa.
Portanto, são pessoas que, pelas suas limitações, quer sejam físicas, sejam mesmo de saúde, precisam de uma atenção redobrada e para isso, no caso da Segurança Social, procuramos dar um apoio mais permanente, continuado, fazendo visitas domiciliárias e também articulando com as redes de vizinhança e com os familiares. Mas ainda assim não chegam a todos, não é? Nós recebemos... Exatamente, chegam a estes, são os casos que nos aparecem. E como é que nos aparecem esses casos? Porque são referenciados, enfim, já lá vamos, tem aqui a Junta de Freguesia também, a Misericórdia e a própria Associação dos Reformados e Pensionistas. Exatamente, são instituições, são as paróquias, são também os centros de saúde com quem nos articulamos em situações que são sinalizados ou pelo pessoal da enfermagem ou pelos assistentes sociais, procuramos congregar sinergias, mas pode ser um vizinho, pode ser o senhor da mercearia que sabe, que se dirige ao nosso serviço, ou ao assistente social, ou à encarregada de setor. E há abertura, naturalmente, da Segurança Social para atender a estes casos e para, naturalmente, com certeza, que numa primeira análise, avaliar as situações. Avaliar, porque fazemos sempre uma visita domiciliária, a ver quais são as necessidades reais daquela situação e muitas vezes o apoio é apenas da ajudante domiciliária, que não é tão prolongado quanto se desejaria, porque são muitos os casos a atender, também se procura encontrar com a família ou com o próprio idoso outro tipo de cuidadora que chamamos o cuidador informal, que apoiamos no sentido de se reunirem as condições para contratar os serviços de uma pessoa. E, portanto, entre a visita da ajudante domiciliária, o apoio que o cuidador dá a essa situação de idoso isolado, vamos tentando reduzir ao máximo os períodos do dia que o idoso está Fica sozinho. No fundo, é uma garantia de companhia. É uma rentabilização de conforto. Luís Delegado é provedor da Santa Causa de Misericórdia de Machico, trabalha, enfim, com muitos idosos, mas com certeza que também conhece a realidade do seu concelho. Imagino que não precisou destes dados dos censos para fazer uma avaliação. Não, eu vou dizer uma coisa, boa noite, antes de mais, aqui aos meus pares e assim, em particular. Eu devo lhe dizer uma coisa, eu hoje em dia começo a ter um conceito completamente diferente daquele conceito tradicional que se tem da institucionalização do idoso. Eu, para mim, acho que nós chegámos a uma fase de viragem. Quando diz institucionalização, ou seja, colocar o idoso no lar, é isso? Exatamente. Nós estamos numa fase de viragem. E estamos numa fase de viragem porquê? Nós vamos entrar numa fase de vida extremamente complicada. E nós estamos a ser formatados psicologicamente para ser pessimistas. E nós temos que começar a pensar... Isso também é um bocadinho, enfim, a realidade que nos rodeia nos dias de hoje, mas não é? Mas temos que começar a pensar que devemos explicar às pessoas o negativo pela positiva. Temos que começar a falar uma linguagem objetiva. Tem aqui uma primeira oportunidade para isso. E lembra-se, está aqui o Simplício e a doutora Fernanda, nós no nosso tempo de liceu e de colégio tínhamos uma coisa que era uma figura emblemática, que ainda hoje existe, que é o explicador. E o explicador era aquele indivíduo que nos explicava e que era a mais-valia para nós assimilarmos a matéria que não tínhamos entendido durante as aulas. E nós, presentemente, precisamos de explicadores para explicarem à população o que é que vai acontecer nos próximos tempos. Mas acho que isso não tem acontecido? Isso aí, nós precisamos de... No fundo, isso aí é uma responsabilidade de quem nos governa. Nós precisamos disso. E vou-lhe dizer porquê. Porque há conceitos aqui que são extremamente importantes. Nós no 25 de Abril estávamos no 8. Hoje em dia passámos para o 80. E estamos agora a passar do 80 para o menos 3, ou para o menos 4, ou para o menos 5. Mas essa leitura que faz está a ser uma leitura abrangente? É uma leitura abrangente. Na temática que estamos aqui a abordar. Para responder à sua pergunta, o que é que eu lhe quero dizer? O que eu lhe quero dizer é que as pessoas foram mal habituadas e habituaram-se mal a entender que tudo lhes era dado gratuitamente, tudo lhes era dado e não havia dificuldades. Nós, neste momento, vamos entrar na fase das dificuldades. E vamos entrar na política dos R's. É preciso racionalizar consumos, é preciso responsabilizar as pessoas, é preciso responder perante problemas que são emergentes, é preciso dizer à família que o idoso, a população e daquelas famílias que ainda têm alguma capacidade, há conceitos aqui que são extremamente importantes. Nós no 25 de Abril estávamos no 8. Hoje em dia passámos para o 80. E estamos agora a passar do 80 para o menos 3,
ou para o menos 4, ou para o menos 5. Mas essa leitura que faz está a ser uma leitura abrangente? É uma leitura abrangente. Na temática que estamos aqui a abordar. Para responder à sua pergunta, o que é que eu lhe quero dizer? O que eu lhe quero dizer é que as pessoas foram mal habituadas e habituaram-se mal a entender que tudo lhes era dado gratuitamente, tudo lhes era dado e não havia dificuldades. Nós, neste momento, vamos entrar na fase das dificuldades. E vamos entrar na política dos erros. É preciso racionalizar consumos, é preciso responsabilizar as pessoas, é preciso responder perante problemas que são emergentes, é preciso dizer à família que o idoso tem que ser bem tratado, é preciso dizer que o idoso não é um peso no seio familiar, é uma mais-valia no seio familiar, é a referência que era há uns anos atrás. Portanto, há toda uma série de coisas que têm que ser começadas a ser postas em causa. E é este o fundamento daquilo que eu prevejo que vai acontecer. E nós temos que rapidamente começar a dizer às pessoas, meus amigos, é preciso começar a dar qualidade de vida aos nossos idosos. Eles têm qualidade de vida, atenção. Ninguém está a dizer que eles não têm qualidade de vida. A segurança social ao longo destes anos tem primado pela qualidade de vida dos nossos idosos. Só que agora, mais do que nunca, as famílias têm que ser chamadas à coação. Ó, doutora Fernanda Gomes, eu acho que é isto. Também passa por aí. Nós temos que dizer à família que a família tem que ser chamada à coação. Nós, hoje em dia, há uma coisa que... Mas acha que, pela experiência que tem, que as famílias têm-se demitido dessa tal responsabilidade? Eu não tenho a menor dúvida. Não, as famílias não se demitem. Ou seja, chega uma determinada altura... As famílias não se demitem, não. As famílias ou não terão, muitas vezes são obrigadas a isso, porque não têm condições. Começam a não ter capacidade temporal para enfrentar a vida do dia-a-dia e a agrura da vida. Porque hoje em dia o marido trabalha, a mulher trabalha, os filhos estão na escola, e quando você chega a casa e tem um idoso, olha para o idoso e o idoso para si é um peso. Você tem que encarar isto. A realidade é esta, mãe. Nós estamos aqui a conversar, isto está a ser transmitido lá para fora. Está a ser transmitido, mas... e agora aproveito a sua deixa para dizer que as pessoas lá fora também podem participar. Já. De resto, há um número de telefone que corre em rodapé, que recordo, só para lembrar aos telespectadores que podem participar, o número de telefone é o 291-709-133. Podem colocar aqui as questões a este painel, enfim, deixarem aqui a sua opinião. O idoso, muitas das vezes, é um peso. E o que é que nós vamos fazer? Eu posso, a doutora Fernanda Gomes, que está aqui, às vezes dizer, Delgado, você é um poeta. Eu não sou poeta, eu sou realista. Mas, eu vou dizer isto, eu acho às vezes também precisamos de poesia, não é? Portanto... Nós precisamos de poesia. E nós precisamos de ser formatados, independentemente de sermos formatados psicologicamente para a negativa, temos que pensar positivamente. E o que é que nós temos que fazer? Nós temos que rapidamente partir para uma proposta junto da população e daquelas famílias que ainda têm alguma capacidade de poder dar uma melhor garantia de qualidade de vida aos seus idosos, proporcionarem essa qualidade de vida aos seus idosos. E essa qualidade de vida, hoje em dia, vai primar por ser, na próxima década, um serviço que vai ser, objetivamente, fator humano. E quando eu digo fator humano, o que é que isto quer dizer? Apoio domiciliário, cantinas sociais, vestiários sociais. Veja o que é que diz Isso não vai implicar, enfim, a construção de mais infraestruturas? Não há infraestruturas. As que temos são suficientes? É fator humano. Fator humano. Relacionamento humano. Trabalho humano. Você hoje em dia tem gente que precisa de atividade. E essa gente que precisa de atividade, essa gente tem que trabalhar em prol da comunidade onde está. Você não pode estar a pagar um rendimento mínimo garantido, ou um rendimento social de inserção, a uma pessoa para não fazer absolutamente nada. Acha que essas pessoas poderiam ser chamadas a... Já tenho a menor dúvida. Eu não posso estar a contribuir... Para isso também é preciso investir em alguma formação, não? Exatamente, eu não posso estar a contribuir para uma pessoa que recebe um rendimento social de inserção para estar pendurada e parada à espera que o dinheiro lhe chegue ao fim do mês. Essa pessoa tem que ressarcir a comunidade e a sociedade e a comunidade onde está inserido. Bom, eu vou ouvir agora também aqui a opinião da representante da Associação de Idosos e Pensionistas da Madeira, a senhora Maria do Rosário Ramos. A sua associação, naturalmente, que, enfim, é confrontada, imagino eu, todos os dias, com problemas que afetam a população idosa. Na sua associação, quais são os problemas com que se deparam regularmente? O que nos temos confrontado nos últimos tempos é mais com o abandono. O abandono, mas aquele abandono em que, como dizia aqui o senhor doutor,
o idoso é um peso para a família. E hoje cada vez mais se vê isso. E há o abandono, não para as pessoas quererem abandonar os seus idosos, mas porque trabalham. Não têm capacidade, não têm capacidade de arranjar quem os trate e quem os acompanha o dia a dia. Nos centros rurais, pronto, há o vizinho, há o amigo que vem, há o assistente social que faz um excelente trabalho e que vem e que ocupa os poucos espaços que têm com os idosos. Nas cidades, vemos que esse é mais... Ou seja, na cidade, apesar de haver mais população, mais pessoas, se calhar a solidão é maior. É maior e temos tido casos que nos chegam de pessoas que os familiares trabalham, estão num bloco de apartamentos. Um bloco de apartamentos pode ter 10 apartamentos, mas há um idoso que fica ali o dia inteiro sozinho. E com tanta gente à volta. Com tanta gente à volta, porque a família vai trabalhar, tranca-lhes a porta, deixa-os ali dentro sozinhos. E isso a nós tem-nos preocupado muito. E há outra coisa que também nos preocupa, que são os maus tratos. Porque hoje fala-se em maus tratos. Os maus tratos não são só os maus tratos físicos, mas como é que já foi dito, o estorvo. Tu és um estorvo. Já não estás aqui a fazer nada. No fundo, maus tratos quase psicológicos. Psicológicos. És um estorvo, já não estás aqui a fazer nada. Só nos atrapalhas a vida. Quer dizer, são coisas que não matam. Mas isso aí, se calhar, talvez tenha a ver com alguma desumanização, digamos assim, que se esteja a assistir em relação à forma como se tratam os idosos. Talvez pelo sistema de vida que levamos. Que nos leva a não termos aquela capacidade em que tínhamos, que antigamente víamos um idoso, era um avô que cuidava dos netos, era um avô que ainda apoiava os filhos. Hoje não. Hoje o que vemos são os idosos cada vez mais sós. Outra realidade que temos são os próprios idosos serem o sustento, com aquela pequena reforma que têm, com aquela miséria que recebem, ser o sustento da família. Casais que estão desempregados, que não têm para onde se virar e que muitas vezes têm ido buscar os seus idosos aos lares, que já estão internados porque nem tinham capacidade de os cuidar, mas estão a ir lá buscá-los para que aquela reforma, aquela pequena pensão que o idoso recebe, seja o sustento da família. Não sei se essa é uma realidade que esteja a acontecer aqui. Já dou a palavra, enfim, aos nossos convidados, mas antes de mais temos aqui um telespectador, o Sr. Fernando Góes. Muito boa noite, bem-vindo ao programa. Enfim, qual a questão que queria deixar aqui? Boa noite. Obrigado pela atenção que me derem, pela oportunidade de participar neste programa. E é o seguinte, eu gostava de alertar aqui o seguinte, eu estou já há 11 anos a cuidar de minha mãe com AVC, portanto... Eu a que dou apoio, sou solteiro, tenho 38 anos e sou funcionário público. E eu gostava de saber, nas nossas entidades, dizer que às vezes é da gente ter os reformados por causa do dinheiro, não é bem assim, porque a reforma dos nossos idosos não dá para eles comer, nem para a medicação, porque eu sei o sacrifício que tenho feito com a minha mãe. Sou apoiado pela Segurança Social, muito obrigado, agradecer o agradecimento que dou, o apoio que lhes estão-me dando, o bem que dou à minha mãe, porque eu só não podia à vontade, de maneira nenhuma. E que tipo de apoio é que recebe? Só o banho. O resto, portanto, a alimentação e a questão de saúde e tudo mais, não, digamos, é você que tem essa... junto com a coisinha que a Segurança Social lhes dá à minha mãe, portanto, e com a coisinha do meu ordenado, que o meu ordenado não é muito dinheiro, eu sou funcionário pouco, não é essa fortuna, são 500 e tal euros do meu ordenado, e de maneira que eu estou a pagar uma rapariga para ficar em casa, para fazer companhia à minha mãe e a alimentação, para a minha mãe não ficar só, porque eu trabalho, e a gente sabe que as nossas entidades cada vez mais estão trazendo os valores da família, porque eu acho que não se justifica, e eu, filhos solteiros, que há muitos e outros, no meu caso, tenho crianças deficientes e nem sei lá, a ir a uma consulta com a minha mãe ficar prejudicada. Eu acho que se há pessoas a abusar, deve haver fiscalização, a ver quem é que abusa. Porque eu não abuso. Olha, minha mãe, eu chego a casa, dou sempre um passeio com ela, nunca está em casa. Diz que eu largo o meu trabalho e estou sempre dando nova com a minha mãe. E há outra coisa, tenho mais uma tia solteira, na zona do Porto da Cruz, que tem agora já com os 80 anos, vive sozinha,
E ainda há tempos, para mim, ver uma consulta no hospital com ela, tive que tirar meio-dia de trabalho de férias para acompanhar a minha tia, porque ela é só a solteira, ao hospital, que ela sofre muito do coração, tem vários problemas de coração. E de que maneira vive numa... E eu também ajudei, que ela tinha uma reformazinha muito baixa, de 240 e poucos euros. Trabalhei até ela ganhar mais uma coisinha, a ver se dava um apoio, uma ajuda para uma pessoa olhar se quer fazer a limpeza na casa. Portanto, no fundo, já deu para perceber um bocadinho a sua questão. E eu tenho 80 anos e não tenho uma casa de banho. No fundo, o que o senhor reclama é que haja uma maior atenção para as pessoas, para as famílias que cuidam dos seus idosos e... Exato, sim, senhor. E isso é muito importante, nós fazemos o apoio à família, à sociedade, porque cada vez mais temos a ter os valores da família. Muito obrigado, Fernando Góes, pela sua participação neste programa. Doutora, muito rapidamente, para ouvirmos também aqui o Simples Pestana, que ainda não falou. Delegado, estava a dizer que há algum tempo tinha o chamado poeta, mas agora está com uma ideia muito negativa da sociedade atual. Eu não partilho dessa opinião. E este telefonema foi a prova disso, porque de facto há imensas famílias que fazem de tudo para conseguirem satisfazer a vontade dos idosos estarem no seu espaço, com todas as limitações e dificuldades que isso implica. E acho que a gente tem que ter a perspectiva de que, de facto, as pessoas querem apoiar e apoiam. Eu acredito ainda na instituição família, mas acredito também que uma coisa muito importante para que este cenário, um bocadinho cinzento, não se verifique, é que a responsabilidade também está em cada um de nós. Em cada um de nós, enquanto jovens, adultos. E pensarmos que um dia também podemos chegar a idosos, não é? E temos que preparar a nossa velhice, porque o que acontece muitas vezes é que, com o avançar da idade, acabamos por nos desligar das nossas redes de contacto, dos nossos amigos, das nossas saídas e compromissos. E, de facto, temos que fazer um esforço para que isso não aconteça e que, no final da vida, mantenhamos ativas relações e capacidades. Isto compete a cada um. Vamos ouvir também aqui a opinião do representante aqui das freguesias na Madeira, numa altura em que se fala em extinção de freguesias. Também se fala na importância que as freguesias poderão ter, nomeadamente para situações como esta, de identificação de casos, enfim, aqueles que referimos aqui, de pessoas que foram encontradas sem vida, que estavam sozinhas, algumas que foram encontradas vários dias depois de terem falecido, sem apoio, sem ninguém para as acudir. É verdade. Boa noite a todos. Primeiro, há muito tempo que se diz, e é uma realidade, que as juntas de freguesia são a primeira porta a receber os casos mais dramáticos, os casos problemáticos das populações que servem. E nos meios rurais, então, é quase o dia-a-dia de uma junta de freguesia, do seu trabalho, receber as pessoas para os apoiar em diversas circunstâncias. E costumam ter muita gente a vos bater à porta? Muita gente, diariamente, para tudo o que aquilo possa se imaginar. Desde o preenchimento do IRS até o pagamento das reformas que muitas juntas de freguesia fazem de postos de CTTs. E, portanto, as juntas de freguesia, mais do que nunca, e principalmente as do meio rural, e é por isso que nós estamos um tanto quanto revoltados contra esta lei que foi hoje enviada, por acaso foi hoje enviada à Assembleia da República para a extinção de freguesias. Portanto, e estamos a falar também aqui na Madeira, à volta de uma dezena de freguesias que eventualmente poderá desaparecer. Vamos a ver. Desaparecer, enfim, dar lugar a outras. Não vão desaparecer, não vão dar lugar a outras, vão-se agregar a outras. Mas aí na Madeira tenho, neste momento, um ponto de interrogação muito grande, que se este Governo ultrapassar e o Presidente da República ultrapassarem o que está escrito na Constituição, muito mal vamos neste país. Está a querer dizer, enfim, em relação àquilo que é também o papel da Assembleia Regional, mas isso com certeza que seria matéria para outro debate. Mas no que se refere aos idosos, é fundamental o apoio que as juntas têm prestado, que há sempre os ATLs, há as casas do povo, há os serviços da segurança, mas o idoso praticamente vê sempre na porta da junta e no seu regedor, que a maior parte dos idosos ainda nos tratam por regedores, aquela primeira pessoa a quem vão bater à porta para pedirem um apoio e uma orientação para a resolução do seu caso. Eu, por exemplo, na minha junta,
há muito tempo que fez um acordo aqui com a Segurança Social, e a assistente social da minha freguesia trabalha mesmo na junta, que é uma maneira de estarmos interligados e melhor podermos apoiar a população. É uma interligação que eu gostava que fosse extensível a todas as juntas, mas neste momento ainda as juntas, nesta altura, têm a preocupação de fazer a tal inventariação que é necessária, que é quase diária, digamos assim, de perceber na realidade, enfim, de cada freguesia qual é o ponto de situação relativamente aos idosos que estarão ou não sozinhos. Os dos casos que aconteceram ultimamente, nós não temos diretamente nada a ver com esse aspecto, mas, como sempre, a junta está sempre aberta a prestar mais um apoio, mais um serviço à comunidade onde está inserida. E neste momento já estamos a preparar. Eu neste momento sei em toda a região, em todas as freguesias, quantos idosos acima dos 65 anos estão sós. E a partir desse número vou, dentro em breve, desenvolver um trabalho junto dos meus colegas. Fala-se em cerca de 7.500, será isso? 7.500 no Funchal. Só no Funchal? No Funchal. Portanto, na região serão muito mais? Na região são 18.500 ou 800. 18.807, se não me engano, ao todo. Segundo os censos, não é? Segundo os censos. Porque há outras pessoas que os censos também disseram que viviam com o filho, e afinal o filho tem uma outra casa e acabam por viver sós. Tem casos desses identificados já na minha freguesia. Mas aí eventualmente terá uma relação de proximidade e, portanto, se calhar um acompanhamento diário. Mas o trabalho importante neste momento é nós, nas juntas, e nós estamos sempre virados para desenvolver estes trabalhos. Desenvolver um trabalho que é saber desses quantos existem na freguesia, em cada freguesia, que vivem sós, têm família perto, que não têm família perto, que vivem só, que têm apoio da Segurança Social, que não têm apoio da Segurança Social. Eu penso que, com um pedacinho de esforço, os 54 presidentes das juntas vão conseguir fazer um levantamento para, depois destes casos que aconteceram ultimamente, na Camacha, em Machico, como o Gilho disse hoje, em Camarlobos, para nós estarmos mais identificados com estas situações. Ainda recentemente chegou uma pessoa ao meu pai e disse: sabe, eu tenho minha tia que vive ali em cima, na rua Arcebispo de Oeiras, vive sozinha, coitado, etc, etc, e o filho lá agora a casa, parece-me que a senhora também não ia à casa da tia há muitos anos, e agora lembrou-se que tinha uma tia que vivia sozinha e foi à casa. E os senhores nunca foram à casa de minha tia lhe dar nada. Ora, nós não conseguimos... Se não for identificado o caso, não conseguimos chegar lá. Mas eu penso que com este trabalho, que estes casos que aconteceram ultimamente também servem de alerta, não é? Despertaram, e nós vamos conseguir fazer, pelo menos, uma identificação desses casos em colaboração com a Segurança Social, porque é fundamental estar a Junta de Freguesia sempre junto da Segurança Social e da Assistência Social da Freguesia para nós conseguirmos identificar os casos todos. Luís Delgado, no caso da Santa Casa da Misericórdia de Machico, aqui as juntas de freguesia, enfim, vimos aqui o presidente da associação referir, da delegação na Madeira da ANAF, referir que é uma espécie de porta de entrada e, portanto, toda a gente bate à porta. No caso da Misericórdia de Machico, no Conselho especificamente, há muita gente a lhe bater à porta relativamente à população idosa? Eu vou reposicionar esta conversa, porque aqui a doutora Fernanda Gomes gosta muito de portanto, esse aqui 2 ou 3 coisas. Vai voltar à poesia. Eu vou voltar aqui. O que eu digo é o seguinte: nós, em relação a Machico, temos uma relação privilegiada com a Junta de Freguesia de Machico, nomeadamente porque o Presidente da Junta de Freguesia é simultaneamente Presidente da Junta de Freguesia e Presidente da Assembleia Geral da Misericórdia. E, portanto, é uma pessoa que está extremamente sensibilizada para o problema do idoso. Conhece bem a realidade. Conhece bem a realidade. Ele não precisa desta referência para... Ele se calhar está ao velho. Pode participar também no programa, tal como qualquer telespectador. Outra coisa que eu devo dizer: eu não sou pessimista, eu sou realista. Porque neste momento nós temos... e este ouvinte, este espectador que ligou para cá, agradece ele não tem nada que agradecer à Segurança Social, não tem nada que agradecer a ninguém, porque é um utente, é um ser vivo que descontou para os serviços sociais e que deve ser ressarcido desse desconto que fez durante a sua vida, quer a mãe,
quer o filho. Mas o apoio ali era só para o bem. Era Exato, para bem, exatamente. Portanto, vamos ver se nós nos entendemos. Depois, nós temos que começar a pensar, e aqui é que a doutora Fernanda Gomes diz que eu sou pessimista, nós temos que começar a pensar o seguinte: os serviços têm que começar a ser prestados quer pela Segurança Social, quer a nível privado. E nós temos que começar a mentalizar as famílias para começarem a tratar melhor, muitas das vezes, os seus idosos. E não estarem permanentemente dependentes do benefício que o Estado, ou que a região, ou que os serviços sociais lhes dão. Mas ora, há muitas situações em que as próprias famílias assumem, elas, digamos assim, os encargos sem recorrer à Segurança Social. E é por essa razão que nós em Machico vamos fazer agora uma coisa... Mas esses casos, pronto, estão resolvidos. O problema aqui é quem está sozinho, quem não tem apoio. 425 idosos que vivem sozinhos. E nós, com Segurança Social, sem Segurança Social, há uma coisa que nós temos que ter em linha de conta. Nós deveríamos, e ainda hoje eu estive na reunião do Banco Alimentar, com a doutora Isabel João Negro, a doutora Bernadette Vieira, estávamos lá todos. Essa também é uma boa questão, é saber até quantos existem ou não idosos, pelo facto de estarem sozinhos, em que condições é que vivem, se passam fome. Exatamente. E nós hoje estivemos numa reunião, e o que é que nós vamos fazer? Ao levantamento. Nós temos uma coisa engraçada, engraçada que não tem piada nenhuma, é que nós temos uma série de instituições, e as instituições não falam umas com as outras. Eu não consigo conceber, por exemplo, no Conselho Específico de Machico, que a Santa Casa, a Junta de Freguesia, a Casa do Povo, o Centro de Saúde, a Segurança Social, entre si... E a Câmara Municipal. E a Câmara Municipal não falem uns com os outros. Mas não falam? Uma coisa, eu vou-te só dar este exemplo. O Jornal da Madeira, há 2 dias a esta parte, traz esta notícia. Machico ajuda munícipes na pobreza. Isto é uma coincidência terrível, porque nós dissemos e propagámos, e dissemos e falámos, e há tempos que andamos a falar nisto, que precisamos de falar uns com os outros para desenvolver um apoio, uma mais-valia no apoio à população sénior. E de um momento para o outro, o Jornal da Madeira aparece com uma notícia destas. Nós precisamos... isso é um bom sinal, é uma boa notícia. Não, desculpe, isto não é um bom sinal. O apoio do município aos pobres não é uma boa notícia para si? O bom sinal seria nós, entre interinstituições, falarmos, fazermos o levantamento da realidade do Conselho, sabermos exatamente o que é que acontece a nível de Conselho e então depois dizermos... A sua instituição nunca foi ouvida pela Câmara Municipal? Não. E com certeza que tinha muito para dizer. Exatamente. Vamos também perceber por essas e por outras que as instituições têm que falar umas com as outras, sem publicidade. Por exemplo, você hoje consegue entender que tenha aparecido, é uma casualidade, uma página inteira do Diário de Notícias em que a Caritas publicita a recolha de alimentos. No dia exatamente em que a Presidente do Banco Alimentar está de visita à Madeira. Isto é uma coincidência atroz. Portanto, nós precisamos é de falar uns com os outros e não fazer publicidade daquilo que nós pretendemos fazer. Vamos dar um encontro de mais um telespectador, uma senhora, que neste caso, Maria Irina Pires. Muito boa noite. Bem-vindo ao programa. Naturalmente que pode colocar a sua questão. Diga-nos, por favor. Boa noite. Eu estava agora a ouvir esse senhor que acabou de falar, ser delegado, não é? Sim, Luís Delgado, que é o provedor da Santa Casa de Misericórdia de Machico. Pois, e houve um ponto que ele falou realmente sobre os rendimentos mínimos, que isso eu acho que é uma das situações que está muito mal, porque tanto falam nos idosos, e muitas vezes, portanto, tenho um caso do irmão que toma conta do meu pai, e a ele não lhe dão apoio nenhum. Quer dizer, esse é um caso que era de apoiar, não é? Mas a senhora já recorreu, por exemplo, à Segurança Social, perceber se pode ou não ter algum apoio por parte da Segurança Social? Sim, ele já andou a tratar dessas situações, mas não há apoio nenhum. A única coisa que lhe deram foi 75 euros, porque ele não tem direito a mais, vive com o meu pai, não é? Na qual Mas o seu irmão vive, não trabalha, o seu irmão? Não trabalha, não. Ele não trabalha porque não pode. Meu pai não pode estar só, tem que estar alguém com ele, não é? Isso é uma das... Em que zona é que a senhora vive? Vive aqui no Funchal ou fora do Funchal? É no Funchal.
E, Mas portanto, pronto, era só para alertar essa situação. Falam tanto nos idosos e apoio para os idosos e não sei o quê. Mas, no entanto, as pessoas familiares que estão com os idosos é uma dificuldade para conseguir algum apoio. Vamos tentar saber aqui junto. Os rendimentos mínimos vão e dão para estar em casa e nada fazem, para estar a passear e não têm responsabilidade nenhuma, não é? Não tem ninguém para cuidar. Às vezes os filhos que nem sequer os cuidam, vão para a escola e tudo mais. Muito obrigado, Sra. Maria Helena Pires. Obrigado pela sua questão. Talvez uma questão que a Dra. Fernanda... Eu penso que há aqui alguns mal entendidos que têm que ser enquadrados, porque assim, se há uma pessoa que está englobada num agregado familiar e que se dirige à Segurança Social para pedir um apoio económico, necessariamente que a referência para o seu rendimento é o daquele agregado familiar. E é contabilizando todos os contributos. Incluindo, portanto, os rendimentos do idoso, não é? Da pessoa. Incluindo, exatamente. E, portanto, se ultrapassa os níveis que estão definidos na Lei 70, que está em vigor e que não podem ser ultrapassados necessariamente, que a Segurança Social não pode ter outra posição, senão dar a diferença até o montante que está estipulado. Mas, para além desse valor, não pode dar outro tipo de ajuda? Como o outro caso, enfim, que foi relatado aqui. De um cuidador informal pode-se dar uma ajuda domiciliária. Do banho, enfim, não sei se da alimentação, se cuidar da própria roupa. Da alimentação, enfim. Que é também uma resposta que prestamos com bastante adesão. 578 pessoas durante o ano passado que apoiamos com refeições e também lavandaria. É claro que se existe um familiar que está em casa e que tem disponibilidade, está desempregado e tem disponibilidade para fazer e prestar estas atenções ao seu familiar, se calhar temos que rentabilizar os recursos que são exíguos na Segurança Social. Mas se o caso que foi aqui referido, se é só por 75 euros que essa pessoa recebe, e a senhora colocava a questão de que eventualmente existirão outras pessoas com o rendimento mínimo que se calhar é superior aos 75 euros. Lá está, terá a ver com com a sua capitação, com o seu rendimento global. Porque isso também está legislado e, portanto, contra a lei, ninguém está acima da lei, tem que ser respeitado. Contudo, queria acrescentar que mesmo as pessoas que têm o rendimento social de inserção têm um acordo que tem que ser cumprido e que, se não for cumprido, necessariamente perderá o direito a essa prestação. As pessoas que são beneficiárias dessa prestação têm um contrato, vamos dizer, um acordo, que pode ser ao nível da formação, que pode ser ao nível, por exemplo, de uma desintoxicação alcoólica, enfim, há vários programas. Mas não há os tais programas, como dizia ali o Sr. Luís Delgado, enfim, aproveitar esta gente para poder, por exemplo, enfim, trabalhar nesta área, enfim. O trabalho tem que ser recompensado como trabalho e não é através de uma prestação. Aí estaríamos, se calhar, a entrar num campo muito perigoso de inverter a situação da necessidade do emprego para muitas pessoas. Eu já vou dar aqui a palavra também à representante da Associação de Reformados e Pensionistas, mas antes disso ainda temos mais uma senhora, uma telespectadora. Muito boa noite, senhora Ana Correia. Boa noite. Qual a questão que queria colocar aqui? Ora bem, entristece-me imenso quando ouço que os idosos, infelizmente, nossos pais, que fazem parte da nossa história, e que, infelizmente, as pessoas os abandonam. E que, ainda por cima, precisamos de algum dinheiro para cuidar daquilo que é nosso. Isso sinceramente, é muito triste. Mas compreenderá que haverá pessoas que não terão capacidade, do ponto de vista até financeiro, para cuidarem dos seus idosos. Correto. Até esse ponto concordo. Mas também há imensas pessoas que podem e abandonam os seus idosos. E porquê é que o idoso passa a ser um peso para o seu familiar? Porque são pessoas que fazem parte da nossa história, a nossa mãe, o nosso pai. E porquê é que as pessoas fazem isto? Sabe, quer dizer, podiam ter boa educação, acredito que é assim, mas não têm falta de consciência, não são humanos. Muito obrigado, senhora Ana Correia. Deu para perceber o seu alerta, enfim, o seu desabafo relativamente a esta questão. Muito obrigado. Exatamente. Boa noite. Choca-me imenso. Eu sou assistente de consultório.
Trabalho com um médico que trata de doentes e geralmente idosos, em que na verdade muitos deles, todos nós sabemos que o balcão de um consultório é um lugar de lamentações, onde quando os idosos têm alguém que lhes dê uma palavra amiga, quer dizer, contam a sua vida. E acha que muitas vezes falta essa palavra amiga? Muitas vezes com os seus familiares. Muito obrigado, Ana Correia. Obrigado também pela sua colaboração neste programa. Falo aqui novamente com a Maria Rosário Ramos. No caso da sua associação, têm constatado situações destas? Já falou há pouco dos maus tratos, enfim. Há situações também de relatos que vos cheguem à vossa associação, por exemplo, de fome, de idosos que passem fome? Idosos que passem fome, que nos vão pedir comer, não há, mas há aqueles casos das pessoas que o que recebem não lhes chega para os medicamentos. Se compram os medicamentos, muitas vezes falta-lhes a comida na mesa. Uma alimentação muito deficitária, digamos assim. Muito deficitária para aquilo que necessitam. Se optam por comer, vai-lhes faltar os medicamentos, muitos deles que levantam parte das receitas e alguns nem chegam a aviar a receita que lhes é passada. E constata-se isto no dia a dia, já mesmo que queramos ajudar, às vezes vá à Segurança Social, vá a tal parte assim, mas depois voltam-nos e dizem aquilo é tanta burocracia, tanta coisa, é preciso andar com papéis, é preciso levarmos o nosso IRS. Mas aí se calhar também o papel das associações, não é? Tentar... Temos que ir lá dar a nossa vida toda a saber. E vocês também têm tido esse papel de ajudar as pessoas, de levá-las até lá, sim, e de encaminhá-las, mas quando chegam aos locais, muitos deles desistem porque encontram os entraves. Ainda há dias chegava-me um senhor à associação que me dizia assim, nesta fase das farmácias suspenderem os medicamentos, ele chega mal a coisa, ele diz-me assim, eu recebo 204 euros de pensão, fui levantar a receita, pedi na farmácia para me aviarem para quando for reembolsado pagar, e fui à segurança para eles me ajudarem. Agora pedem-me o meu NIB da conta. O que é que eu faço? Eu dou o NIB da conta e depois o que é que eles me vão fazer com o NIB da conta? É aquela coisa que a gente tem que explicar. Pode dar o NIB da conta, eles só com o NIB não chegam a lado nenhum, não lhes vão... Eu vejo que a doutora Fernanda queria intervir naturalmente para enfim, explicar-nos um bocadinho estas situações. Os recursos têm um limite. E há que haver justiça, tanto daquilo que se dá, não é? Temos que saber para quem é que se está a dar qualquer ajuda. Necessariamente. Mas isso ninguém questiona. Não, é porque pode até... Olha, eu conheço um caso de uma certa situação, era um casal de idosos que estava muito carenciado financeiramente e pedimos ajuda. E claro, dissemos que tinham que fazer referência, mostrar-nos então os saldos das suas contas bancárias. Quando não fomos a ver, realmente havia uma quantia avultada em duas das contas que os senhores tinham. Eles estavam a guardar aquilo para uma situação de necessidade. E o que a assistente social disse foi... Aquela já é uma situação de necessidade. Situação dessas. Mas há muitos casos desses? Há alguns. Há muitos. Portanto, se a gente Mas imagino que não serão esses casos que vos batem à porta na vossa associação. Mas se não for de pessoas que terão contas bancárias, mas que se calhar não terão um rendimento mensal, enfim, mas também não tem qual problema, então está justificado o apoio. Aquilo que nós queremos é que os nossos apoios sejam eficazes e justos. Mas a questão que é levantada aqui é a questão de alguma burocracia que de facto não haverá, não haverá formas de simplificar a vida a esta gente. A atribuição com participações para medicamentos é bastante simples. A única coisa que se pretende é justificar o nosso apoio e não entregar a pessoas que efetivamente não necessitem, porque há muitas pessoas que precisam, de facto. Há que ter este sentido. Aí é uma questão de seleção também. De justiça. De critério, não é? Eu digo que é de justiça, porque senão, então, o que é que estamos cá a fazer? É distribuir? Gil, rapidamente, temos mais um ouvinte, não sei se deixa-me acrescentar
Mas às tantas os ouvintes falam mais que os 4 convidados. Deixa-me acrescentar que há muita gente que dirige à segurança e dirige ao adjunto. E quando pedimos, traga a sua pensão, traga os seus rendimentos, traga isto, traga o seu bilhete de identidade, traga-nos uma fotocópia. É logo, estão a pedir, e eu sei, não sei, e vocês só sabem pedir. Agora, imagine que... Tem que haver comprovativos das situações. Tem que haver comprovativos. Ainda, como todos sabem, as juntas de freguesia dão muitos cabazes de Natal, cabazes da Páscoa. Mas há uma questão que já se coloca nos dias de hoje, a saber até que ponto é que não pode haver aí uma troca de informações, enfim, já por via eletrónica, utilizando os meios informáticos que existem hoje, em que se calhar as pessoas quando chegam a um determinado sítio, mostrando eventualmente o seu... Porque senão também estaríamos a invadir o direito à privacidade individual. E isso é um risco que ninguém quer correr. E há muita gente a pedir cabazes, por exemplo, numa junta de freguesia, e que têm rendimentos de 700, 900, mas vão lá tentar a sua sorte. Há situações dessas. Nós, e que temos o Tribunal de Contas sempre a nos inspecionar, temos de estar precavidos e temos de pedir às pessoas, pelo amor de Deus, pelo menos mostrem os seus rendimentos, no mínimo, para nós atestarmos se tem ou não tem um rendimento superior a, que não podemos estar a dar cabazes de Natal a pessoas que têm um rendimento de pensões, como há muitos que tentam pedir, que têm 700, 800 euros. Isto é uma injustiça que há milhares com 200 e tal, 300 euros. E nós não podemos estar a gastar o pouco dinheiro que temos disponível para pessoas que estão acima de um certo limite. E, portanto, as pessoas têm de perceber que o que nós pedimos é aquilo que é o mínimo que temos de exigir às pessoas que nos apresentam para podermos participar. Que ninguém, nem a segurança, e eu falo pela segurança no que se refere aos medicamentos, que eu assisto todos os dias de minha junta, é muito fácil. Simplesmente há pessoas que vão ali, primeiro querem enganar, ou então não querem enganar, não querem se expor, nem querem se expor. Na vida aos chiques espertos. Para tudo, não é? Vamos ao encontro de mais uma telespectadora, neste caso a senhora Gorete Reis. Muito boa noite. Qual a questão, enfim, que queria deixar aqui? Boa noite. Agradeço a poder participar, agradeço à televisão por terem desenvolvido este tema, aos painelistas e a si próprio pela oportunidade de poder participar. Faça o favor de colocar então a sua questão. E a questão era um pouco... sair um pouco de uma certa dificuldade que neste momento estamos a viver, que a maior parte das pessoas está a viver, mas acentuar um aspecto que me parece relevante, que é de pensarmos da forma de envelhecermos mais ativamente e de uma forma mais independente. Realizei um estudo há pouco tempo e, na verdade, verifiquei aqui na Madeira que a maior parte das pessoas são pessoas com 55 e mais anos, são pessoas ativas. E onde é que realizou esse estudo e como é que realizou o estudo? Portanto, um estudo feito em todos os concelhos da região, homens e mulheres, questionando as pessoas com um protocolo específico e que me permitiu colher dados no sentido de nós percebemos que a maior parte das pessoas com 65 e mais anos, ou há um grupo grande de pessoas com 65 e mais anos que na verdade são pessoas ainda independentes, que fazem a sua vida. Para isso precisam de mobilidade, precisam de mente ocupada, precisam de relações que todos nós podemos desenvolver, até tendo uma atitude mais proativa. Dentro dos fatores que me pareceram relevantes e que posso partilhar aqui, na verdade, muitas pessoas têm pouca família. E aqui apelava um pouco à questão da solidariedade e do voluntariado. Os aspectos económicos também pareceram importantes nesse estudo. Na verdade, 50% das pessoas ganham menos de um salário mínimo nacional. E algumas delas vivem a cargo dos familiares. Quer dizer que estamos aqui com um quadro que tem a ver com uma história nossa, talvez até retratada um pouco nessa dificuldade de contar aquilo que tem, desconfiar do que nos vão fazer quando nós vamos mostrar, vamos nos expor aos outros com as nossas contas, com o mínimo que temos. E, por outro lado, até o desenvolvimento de algumas políticas que neste momento são um pouco difíceis para quem já tem dificuldade. A cidade não é uma cidade amiga das pessoas idosas. Os transportes são mais caros e até já dificultam um pouco a saída das pessoas que mitigavam a solidão passeando e vindo à rua.
Portanto, acha que há muitas dificuldades que são criadas, no fundo, não temos cidades, não temos localidades amigas, digamos assim, dos idosos? Eu acho que a cidade amiga dos idosos tem a ver com a... Quando digo amigas, enfim, falo das acessibilidades, falo nos transportes, falo da questão... Sim, falo nos transportes, na acessibilidade e até na partilha dos espaços pelos mais novos e pelos mais velhos, não apenas para os mais velhos. Muito obrigado, fica então aqui o seu testemunho, enfim, uma pessoa que estudou esta matéria, Simplício Pestana. Esta questão, enfim, até que ponto é que de facto os idosos devem ser vistos como, se calhar, importantes recursos, no fundo, para as famílias e para as cidades, mas para isso é preciso que haja o tal investimento... É o tal investimento. Nos transportes, enfim, falámos há pouco na questão dos transportes, a questão também das acessibilidades e o tal partilha entre idosos e o resto. Principalmente a ocupação dessas pessoas, que muitas delas têm ainda capacidades para estarem ocupadas. Mas para isso, se calhar, precisam dos tais ambientes limpos, zonas de ruídos, se calhar com menos... É preciso, mas se calhar, olha, um exemplo, e a Academia Sénior, que existe em Santa Maria Maior, onde muitos idosos que têm uma capacidade para estarem ativos e desenvolverem muitas atividades até universitárias, aprendendo mais qualquer coisa, é esses aspectos que temos de focar e ir buscar para ajudar a terceira idade. E não deixá-los sozinhos na sua casa. E no caso da sua freguesia até tem um projeto pioneiro exato, eu ia falar nesse projeto. Enfim, os jovens, neste caso, estão disponíveis para... Os jovens. Os jovens querem, os jovens lançaram um projeto já há 2 meses, foi antes de acontecer estes casos. Os jovens lançaram um projeto, pediram... Já está no terreno. Começa no terreno na próxima semana. E ainda hoje soube que tiveram mais um parceiro a se associar, e vejam quanto vai ser importante, que eu já referi à votação ao delegado, o Clube Sport Marítimo, através da sua fundação, resolveu oferecer a esse grupo de jovens 10 bilhetes para assistir a cada jogo de futebol no Estádio dos Barreiros. Quantas pessoas de idade que iam ao futebol hoje em dia não podem se deslocar sozinhos ou não têm dinheiro para dar de um bilhete de entrada num jogo de futebol, que através desta parceria que os jovens vão fazer e que vão levar essas pessoas ao futebol. Isso já será válido para este jogo deste fim de semana com o Sporting? Olha, francamente, tive conhecimento disto às 6 da tarde, não sei se é válido, mas penso que com o Presidente Carlos Pereira, desde que a gente consiga os 10 idosos já é válido. Mas são estes aspectos, e é de focar. E penso que estes jovens são importantes na sociedade, que é um trabalho de voluntários. Eles começaram 5 ou 6. Penso que neste momento já têm mais de 10 voluntários para começar no fim de semana, no dia-a-dia, a se deslocarem à casa dos idosos. Portanto, isto é um trabalho que todos os dias eles vão estar no terreno, no fundo. Eles vão estar nos terrenos, vão ter equipas. O trabalho deles é de visita, é de acompanhamento, conversar com as pessoas, no fundo, quebrar um bocadinho a solidão. É importantíssimo. E isto a partir de gente jovem, de gente de 20 e poucos anos, 30 anos, se disponibilizarem nos seus tempos de lazer livres para fazer uma ação destas, é de louvar. E oxalá que este programa tenha pernas para andar, que ande e que seja extensivo dentro em breve a outras freguesias. No caso da associação que lidera aqui a senhora, também tem esta preocupação de ir ao terreno, enfim, saber as situações, acompanhar, falar com os idosos que estão sozinhos, com as pessoas que estão eventualmente a precisar de algum conforto, muitas vezes apenas de uma palavra. Temos alguns dos nossos associados que se encontram nessas situações e que procuramos, sempre que sabemos que estão com alguma dificuldade ou que estão doentes ou coisa, ter um contacto, nem que seja às vezes até um telefonema, a saber como é que estão, ou se necessitam de algum apoio, de alguma coisa, e ajudamos naquilo que podemos. Se permite. Eu penso, aliás, que esta experiência tem vindo já a desenvolver-se, uma experiência semelhante. No Conselho de Santa Cruz, penso que se chama a Voz Prefeito, ou assim uma coisa, que é também, lá está, uma experiência de
pode-se assumir como um voluntariado de proximidade, em que um grupo de voluntários, no caso jovens, mas podem não ser... No fundo fazem um percurso pela freguesia, ou pelo concelho, ou pelo sítio. Exatamente. E vão... E penso que o apoio aos idosos, principalmente aqueles que vivem sós, mas não podem passar só o dia sós, passa muito por estas iniciativas da sociedade civil. Aliás, eu acho que isto é também já o fruto do ano europeu de promoção do voluntariado que correu Há cada vez mais pessoas a se disponibilizarem para as questões do voluntariado. O programa está quase no final. Vou ainda ao encontro de mais um telespectador, o Sr. José Pedro Xavier. Muito boa noite. Peço-lhe que seja breve, mas, enfim, não lhe quero deixar de dar aqui a oportunidade de colocar a sua questão. Está sim, boa noite. Sou José Pedro Xavier e queria, desde já, cumprimentar com a boa noite a todo o estúdio. E ainda bem que há estes programas, já sei. Tenho uma senhora no Porto Santo, sozinha, vive numa casa só, chamada Dona Maria Gonçalves, que é a mulher mais conhecida pela senhora do Sr. João Santana. Esta senhora é entravedinha, não anda, está numa cama sozinha, vai 3 senhoras ou 2 senhoras dar banho 3 vezes por semana esta senhora. Essa senhora é a sua familiar? Não, por acaso não é minha familiar, mas pronto, é uma grande amiga, eu já conheço esta senhora e o marido dessa senhora faleceu já há 30 anos. O senhor não vive no Porto Santo? Não, estou a falar daqui da Madeira porque sei a situação da senhora. Ela vive sozinha nessa casa, numa cadeira de rodas, vai 3 pessoas ou 2 pessoas dar banho 3 vezes só por semana, e eu agora pergunto se esta senhora não come. Ela vive praticamente sobre uma senhora moldávia que deita a mão a essa senhora a lhe dar um pedacinho de comer. Fica então essa sua questão, enfim, fica essa sua questão, naturalmente, não sei se será bem assim, mas imagino que sim, que está-nos a dar conta desse relato. No Porto Santo, com certeza que haverá instituições que estarão eventualmente a acompanhar o programa e que devem saber com certeza desse caso. Aqui o Simplício Pestana parece que queria responder. Diga uma coisa. Muito obrigado, Sr. João Pedro Reis. Esta semana estive no Porto Santo numa ação sobre a televisão digital, sobre o apagão que vem aí e que gostaria de dar uma... É uma outra questão que pode também preocupar. Mas assisti ao meu colega Idalino da Junta de Freguesia do Porto Santo, que é uma pessoa que todo o Porto Santo conhece e uma pessoa bastante prestável e sempre disponível. Olha que o Idalino, todos os dias, à tarde, vai a uma grande superfície fazer a recolha daqueles alimentos que, por uma razão ou outra, rebentam um pacote de açúcar, de mas leite... Mas que são perfeitamente consumíveis. Perfeitamente, pão que cresce e etc. E o Idalino, todos os dias, vai à casa de idosos deixar esse recolher aos idosos. E foi referido este caso, a ser assim, enfim, como foi apontado aqui? Mas se o Idalino está ouvindo, e se este caso realmente acontece, de certeza que o Idalino amanhã está lá. Falamos há bocadinho... É por isso que existem as juntas de freguesia e estes presidentes sempre disponíveis. Falamos há bocadinho da questão da televisão digital terrestre. As juntas de freguesia estão a desenvolver ações em todas as freguesias. A televisão, enfim, pode ser uma forma também de quebrar algum isolamento por parte de algumas pessoas. É importantíssimo. Estas pessoas que vivem sozinhas, que não têm, muitos deles sem familiares próximos, são aqueles que mais vão sofrer quando passar a televisão digital. Vai haver um apagão e as pessoas, mais anúncios que seja feito na televisão sobre a mudança que vai haver e o que têm de fazer, o tal aparelho que têm colocado na televisão, as pessoas de idade pouco compreendem. E nós, da ANAFRE, juntamente com a ANACOM e a Defesa do Consumidor... Estão a desenvolver uma série de iniciativas. Uma série de iniciativas. Todos os dias estamos a ir a uma junta de freguesia, formar as pessoas, tanto da junta como da Casa do Povo, da segurança e tudo, instruí-las do que vai acontecer e como é que devem de apoiar a terceira idade. Só é preciso, desculpa, Simplício, é preciso que não haja apagão para a esperança de vida das pessoas. Sim. E para a esperança dos idosos. Essa que é a importante. Simplício, para concluir, o programa está mesmo no limite. É importante. A televisão para estas pessoas é a única companhia que eles têm, principalmente na noite. E portanto, fique esse alerta, enfim, as pessoas podem pedir apoio. Ou pelo menos ajuda. Juntas de freguesia. Vão às casas do povo. Neste momento nós estamos a transmitir a mensagem a essa gente toda para eles poderem auxiliar estas pessoas quando acontecer um apagão. E
Ao princípio pensávamos que aqui na Madeira seriam poucas as situações de... Mas ainda há muitas. Ainda há muitas. Ainda ontem estive no Corral das Freiras. E o Corral das Freiras é uma zona onde vai haver alguma dificuldade. E, portanto, é bom que as pessoas que me ouvem contactem com a Junta. Junto das pessoas de idade saibam se eles só têm a televisão, a RTP Madeira e o Canal 1. Essas pessoas estão numa situação que no dia 20 de março vão sofrer. Estamos no final do programa e eu vou dar só aqui mais 30 segundos, enfim, a cada um. Doutora Fernanda Gomes, para concluir, que mensagem final gostaria de deixar? Bom, eu gostaria só de... uma coisa muito importante que foi dita aqui e quero realçar, que é congregar-se energias agora no apoio a estes idosos, principalmente aqueles que vivem sós. Nisto tenho que concordar, e penso que todas as pessoas cá presentes são unânimes, de que todos os esforços, se estiverem juntos... União de esforços, enfim, é a melhor forma para ultrapassar problemas. Todos são poucos. Luís Delegado, também no seu caso, enfim, 30 segundos. Para a população da Madeira, em particular para Machico, há uma coisa que é um dado adquirido. E eu gostaria que as pessoas pensassem pela positiva. A Santa Casa da Misericórdia de Machico é uma referência. Eu digo isto com orgulho e espero que continue a ser uma referência. Comigo ou sem mim, estamos perfeitamente disponíveis para prestar todo o apoio que é necessário para que haja qualidade de vida em relação à população sénior, que é, neste momento, a melhor coisa que nós podemos fazer. Maria do Rosário Ramos, também 30 segundos para uma última palavra. Comungo aqui com o quadro que se unamos todos, que sejamos todos um só para lutarmos por estes idosos e que vejamos o que sei hoje do STAT, que em Portugal há 1 milhão de idosos a viver com menos de 280 euros mensais, que nos unamos esforços e que consigamos dar uma vida melhor aos nossos idosos. Uma vida melhor é o que todos nós desejamos e assim concluímos esta edição. Voltamos dentro de 15 dias com outro tema de interesse público. Como sempre, contamos com as suas sugestões. Boa noite, fique bem.